Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Caos Corporativo. Estamos com a temporada Cadê Meus Talentos no ar. Hoje a gente vai falar de algo que é quase um relacionamento. Quanto vale a pena dar match com a empresa onde você trabalha? E com a gente, uma profissional que entende muito de cultura organizacional, propósito e pessoas. Ela é VP de RH América do Sul da ACO e VP Global de RH da Massey Ferguson. Angélica Kanashiro. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Segundou, a gente tá por aqui. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, que alegria novamente aqui. Mais um episódio especial ao lado de Angélica Kanashiro. Bem-vinda! Obrigada, que honra, gente. Muito obrigada pelo convite. Que alegria, Angélica. Poxa, a gente estava ansioso aqui para te encontrar. Esse papo vai ser bom. Estamos começando. Roda a vinheta. Angélica, 50% dos trabalhadores brasileiros estão desengajados. E 6% ativamente desengajados, Alberto. Ativamente, o cara é do contra. Ou a mina é do contra. É a favor de estar desengajado. Ok, entendi. Exatamente. Vamos juntos desengajar o máximo possível de pessoas. Esse é um estudo Engaja SA da Flash em parceria com a FGV e com o Talences. Tá, Angélica, o que significa isso, essa informação para você que está aí há tanto tempo cuidando de gente em grandes organizações? É triste ler esse dado ou é só reflexo de uma realidade que você conhece muito bem? Bom, triste com certeza é. É uma realidade, a gente sabe disso. E aí a gente tem a nossa missão, né? Como líderes, e eu não posso falar, essa é uma responsabilidade do RH, porque não pode ser uma responsabilidade só do RH. Apesar que culpam o RH muitas vezes. Mas né? é fácil. É fácil. Fácil culpar. Mas é uma responsabilidade de toda a liderança estar ativamente conduzindo uma companhia, uma empresa que seja atrativa, né? Então, o engajamento ele vai ser consequência de tudo aquilo que a gente oferece no ambiente de trabalho, como EVP, né? A Employee Value Proposition. Então, assim, a nossa proposta de valor como empresa, o que a gente oferece, qual é a cultura que nós temos, qual é o ambiente de trabalho que nós oferecemos, quais são as possibilidades de crescimento, ferramentas que você tem para ser bem-sucedido, porque, aliás, a gente quer que as pessoas sejam bem-sucedidas. Claro. Então, esse número que você traz, ele é uma realidade e eu enxergo isso como um grande desafio e uma oportunidade para a gente estar cada vez mais se desenvolvendo, né? Desse lado aqui como companhia, como empresa. Agora, tem uma coisa, a hora que eu comecei a ver o tema que a gente ia falar hoje, que é, puxa, dar o match, né? Ser uma empresa com a qual eu quero dar um match. Tem 50% de responsabilidade da empresa e tem 50% da responsabilidade de quem quer fazer parte daquela empresa também. Então, assim como qualquer relacionamento... Não existe um match unilateral, né? Não é? Concordo. Porque aí não rola, né? Mas você sabe que é interessante pensar que eu acho que aí fonte e vozes da minha cabeça, né? O processo... Vocês já ouviram falar daquela máxima de que um avião não cai por causa de um motivo só? Eu acho que o avião do desengajamento também não cai por um motivo só. Com certeza. Eu vejo que o processo de desengajamento ele é feito por uma série de quesitos. Ele começa com a falta de feedback, vai pela falta de reconhecimento, um clima ruim, uma fofoca ali. A hora que você vê, você está desengajado. Passou um suspiro, você está profundamente desengajado e ainda estimulando os outros a se desengajarem também. Mas eu acho que tudo tem uma coisa em comum, e eu queria te ouvir com relação a isso, Angélica, que é o papel do líder, muitas vezes, que vê toda aquela tempestade perfeita se formar. Sabe aquelas nuvens que vão se juntando? E aí você olha e fala, será que vai chover mesmo? Não, mas é só um relâmpago, vai que não vai chover. E de repente cai um furacão, uma tempestade, e o líder vira e fala assim, culpa do funcionário, que também não fez força. Esse 50% acho que já virou 90% do líder. Exato. Como é que você vê isso? Você está certíssimo. É muito cômodo, né, a gente ser líder no momento de bonança. É muito cômodo você ser líder numa empresa ou no momento em que a empresa está prosperando. Agora, de verdade, a gente testa a liderança, testa essa sua habilidade
na hora do caos, Até, exato. na hora da crise, A tempestade. na hora da pressão, na Uhum. hora do estresse, né? Hoje de manhã eu estava tendo a minha sessão de mentoring. Eu sou mentora Ah, que legal. de um dos nossos colaboradores. Uhum. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? E ele está num momento muito legal de carreira, um momento que é a tempestade perfeita, se você for olhar de um Uhum. ponto de vista que pode ser negativo, mas o que eu disse para ele é, olha, é o momento perfeito para você se destacar também como líder, para você se firmar como líder. Ele que vem de uma carreira técnica, Olha. né? Acaba tendo um viés muito mais técnico, aquela coisa do, poxa, vou me desenvolver tecnicamente, mas espera aí, ele quer ser um executivo. Uhum. Para isso, ele precisa trazer essas habilidades humanas, de relacionamento, de liderança, muito fortes. E ele está vivendo ali um momento em que, puxa, parece que é um furacão que está passando ali na área, no negócio em que ele está cuidando, mas, na verdade, é uma grande oportunidade. Eu posso dizer, e eu disse isso para ele, a minha carreira, ela foi construída ali nessas crises, nesses desafios, na hora em que muita gente ficava com medo e eu levantava a mãozinha, Deixa que eu assumo isso aí. deixa comigo, É. posso ajudar, contem comigo. Você estava com medo quando você Com levantava medo, a vai mão? com medo, E vamos vai com com medo medo mesmo. mesmo. Aquele frio na Essa barriga, frase é né? sensacional. Mas e aí o quanto, puxa, não tem como falar de liderança sem falar de autoconhecimento Uhum. também, É verdade. né? Então, eu acho que quanto mais você também se conhecer, você entender o que você sabe, o que você não sabe, quem de nós sabe tudo? Pois é. É o contrário, né? A gente está o tempo todo aprendendo, o tempo todo conhecendo coisas novas, ainda mais com esse mundo de hoje, com tecnologia, Sim. é um monte de coisa que a gente não sabe, né? Então, a gente ter esse autoconhecimento, entendendo quais são as coisas que nós sabemos, quais são as coisas que nós não sabemos, mas como é que a gente encontra respostas para aquilo que a gente não sabe, Uhum. né? Então, você se firmando nessa rocha ali de autoconhecimento, você fica muito mais estável emocionalmente, É né? verdade. E aí, sim, no caos, na crise, poxa, vai acontecer, sei lá, uma enchente como aconteceu no ano passado no Rio Sim. Grande do Sul. A gente tem uma fábrica em Canoas. Olha só. Tem fórmula, tem um livro ali, se aprende em MBA Uma isso, bula, né? Não vem, né? a receita. Olha, se acontecer uma enchente, você faz Ah. isso. Assim como foi a questão da pandemia, A né? E é pandemia, aí que a gente conhece os verdadeiros, as verdadeiras líderes, né? pois é. Angélica, a sua trajetória começou no direito, né? Sua formação Sim, original, e sim. hoje você é liderança global de uma gigante do agronegócio. Enfim, e passou por outras empresas sobre as quais nós vamos conversar aqui também, uma carreira extremamente interessante, né? E que te fez crescer muito enquanto ser humano, enquanto profissional, nas suas habilidades também. Como é que você vê que é a preocupação das empresas com relação a esse papo de dar match ou não com o funcionário? Isso é mais pro forma ou de verdade é uma preocupação das organizações? Ou tanto faz o que o funcionário pensa, ou o propósito dele, ou como ele age, desde que ele entregue o resultado. E aí, falando da empresa para o funcionário, e ao contrário, também gostaria que você comentasse depois do funcionário com relação à empresa, o quanto principalmente a gente vê essa nova geração, me parece bem preocupada de estar num lugar que faça sentido, né? Exato. E talvez essa seja a fórmula, né? Fazer sentido. O que você trouxe. O dar o match significa que é interessante para os dois lados, né? Em inglês a gente fala win-win, Uhum. né? Sim. Os dois lados ganham. Então, eu entendo que do ponto de vista de uma organização, de uma empresa, sim, a gente quer uma pessoa que tem os mesmos valores, né, da Uhum. empresa, que acredite nos mesmos propósitos, que esteja disposto ali a suar mesmo por aqueles propósitos, por aqueles valores, aqueles objetivos que a gente quer alcançar. Então, ter essa conexão é fundamental, né? A gente não quer aquele número que você falou ali, os ativamente desengajados.
né? A gente quer os ativamente engajados, Sim. né? Aqueles que ajudam a remar na mesma direção. Opa, tem um aqui que está meio descoordenado. Vamos lá, pessoal, de novo, todo mundo junto, na mesma direção. Uhum. A gente precisa de gente assim. E, por outro lado, a pessoa também. Então, volto no assunto do autoconhecimento, me desculpe, Total. mas é fundamental também a pessoa saber o que ela quer. Porque antes de querer motivar os outros, você precisa conhecer os gatilhos da sua própria automotivação, né? Exato. Como é que você vai conseguir motivar os demais? Porque assim, todos nós nos sentimos desmotivados em determinados momentos. O problema é que a liderança, muitas vezes, tem a prerrogativa de não se manter muito tempo desmotivado. Uhum. E eu não posso esperar meu chefe vir com alguma promessa. Eu tenho que procurar um gatilho para me motivar e ir atrás. E aí, né? Constantemente. Constantemente. É porque trabalho é trabalho, né? Trabalha Vamos parar com esse negócio também. Porque a gente começou a ter uma onda, acho que até diminuiu um pouco isso, né? De empresa ter escorregador, piscina de bolinha. É um negócio que me parece assim, acho que desvirtuou um pouco, assim. Ai, é muito legal. Fica aqui, trabalha aqui durante 12 horas, mas ó, tem um escorregador ali. Tem uma piscina de bolinha. Você pode, olha como é legal, como é bonito. Você pode até tirar uma foto e postar na rede social mostrando para as pessoas como o escritório onde você trabalha é legal e é descolado. Eu acho que isso não se sustenta por muito tempo, né? Não, com certeza não. Eu acredito muito no que é sustentável, no que é consistente, né? Então, ter ali os objetivos de trabalho, ter uma estratégia, né, uma perspectiva, uma visão, onde é que a gente quer chegar como empresa? Isso é muito importante. E talvez algumas companhias elas falhem nesse aspecto, de não ter um norte claro, onde é que a gente quer chegar? Sim. Por que a gente existe, né? E simplesmente, meta. Aí fica difícil da pessoa realmente ter essa conexão, ter esse match com a estratégia. E fica meio dissonante até, né? Meta, escorregador, piscina de bolinha. Não vai, né, cara? É muito leve de um lado e muito pesado do outro, né? Então ficam esses extremos. Agora, na ACO, vocês falam muito em alimentar o mundo de forma sustentável. É muito nobre, né? Isso é inspirador. Sim. Isso ajuda a dar match com pessoas que pensam de forma semelhante? Ajuda muito. Eu me lembro quando eu estou na empresa há 1 ano e meio. E eu me lembro, antes de eu começar a trabalhar, eu comecei a receber várias mensagens pelo LinkedIn de colaboradores da ACO, porque o meu anúncio organizacional já tinha sido feito. Então, as pessoas já começaram a me conhecer sem que eu as conhecesse, sem que eu tivesse começado a trabalhar. Eu comecei a receber várias mensagens ali. Angélica, seja bem-vinda. Eu tenho X anos de casa, eu tenho 15 anos de casa, eu tô aqui, gosto muito de trabalhar aqui, tenho certeza que você vai gostar de trabalhar aqui. Tô há 30 anos. Eu falei, gente, eu nunca vi isso. Eu não vi isso assim em nenhum outro lugar. E aí eu fui conhecer, né? Comecei a trabalhar, comecei a fazer o meu onboarding. E comecei a conhecer as pessoas. Eu fiquei com uma dúvida agora. Comecei a fazer o meu onboarding. Quem faz o onboarding do head de RH? Interessante isso, né? Pois é. Várias Boa pessoas. né? Várias pessoas. Mas não é interessante, porque é o famoso quem cuida de quem cuida. Quem cuida do Como RH, é que foi? né? Conta pra gente. Bom, eu tive o privilégio de ter a nossa CHRO Global, Chief Human Resources Officer, a minha chefe, a Ivory. Ela estava aqui pessoalmente para me receber em Jundiaí. E toda a equipe de RH local estava ali para me receber também. Então, foi uma semana intensa que a gente visitou outros sites e faz toda a diferença. Tinha ali também o nosso VP aqui da região, o Rodrigo, responsável pela América do Sul. Já logo no primeiro dia, já me apresentou numa reunião de liderança para todos ali. Então, essa primeira semana foi bastante impactante. Foi intensa, que é aquilo, muita gente, conhecendo muita gente, conhecendo o negócio, não entendia nada ali, mas muito bem recebida. Foi bem calorosa, né? O nosso kit de onboarding, todo aquele material corporativo. Ser acolhido faz uma diferença muito grande, Faz né? muita diferença. A empresa, quando você percebe que a empresa já se programou para te receber e teve cuidado, já antecipa, porque você já chega naturalmente engajada e motivada,
mas você precisa transformar aquela energia em execução, entendimento de comportamento desejado. Esse é o tal do fit cultural que a gente fala, né, Angélica? Exato. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo as áreas, conhecendo as estratégias da empresa. E aí eu fui entendendo, né? Poxa vida, a ACO, ela é uma empresa que ela é jovem, né? Uhum. Tá aí nos seus 35 anos de existência, só que ela é a somatória de várias outras empresas. Então, assim, você tem a Massey Ferguson, que é a marca que eu represento como RH globalmente. Então, tem a Massey com 170 anos, mais de Pois cento e é. setenta anos de existência. Puxa, quanta história, né? Sim. Quanta honra, né, de a Uhum. gente estar representando isso. Nós temos a Fendt, nós temos a Valtra, nós temos agora a PTX, Uhum. que fala sobre tecnologia, traz soluções de tecnologia. Então, assim, a gente vem olhando, poxa, toda a parte de maquinário, então, os tratores que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa oferecer soluções para o agricultor. Sim. E eu contei tudo isso para vocês por quê? Porque o agricultor ele está no centro da nossa estratégia. A gente fala muito sobre farmer first, né? E não tem como ter farmer first se você também não tem um people first, Exato. né? As pessoas em primeiro lugar também. Uhum. Então, olhando para a ACO, o cenário que eu vejo hoje, o cenário que eu me deparei, eu entrei numa empresa que aqui na América do Sul a gente tem um engajamento de 83%, consistente dos últimos 3 anos. Num momento em que todos nós sabemos o agro passando por dificuldades globalmente, Fortíssimo. né? Não é só localmente, ou Não não é. é uma coisa pontual de uma empresa. Aqui na região, poxa, ano passado nós tivemos um ano bastante difícil com a enchente que Do Rio Grande aconteceu do no Sul. Rio Grande do Sul, Sim. né? E as pessoas, olha, ali ó, arregaçando a manga, no meio daquela crise toda que a gente enfrentou. E nisso eu tinha o quê? Menos de 6 meses de casa quando aconteceu. Aquele sim foi o meu projeto de onboarding. Se queriam me É. testar, foi Foi ali, ali. Deixa eu foi pegar esse ali. gancho, Mas não foi Angélica. estranho para você. Você gosta de se Não, desenvolver em meio ao caos, né? É exato. isso. Angélica, deixa eu pegar esse gancho que você falou do Rio Grande do Sul, que é um caso típico de caos, né? E uma empresa como a de vocês, que tem uma participação e uma relevância enorme, principalmente nessa região, acaba sendo puxada para dentro do caos naturalmente. Tanto porque, obviamente, você também tem os prejuízos com o centro de distribuição, com revenda, deve ter produtor que fala, comprei ontem meu trator e perdi. Como é que você enxerga como as pessoas reagem no processo de caos, quando elas são, onde você não tem muitas vezes condições de convidá-las a participar de um projeto desse, de um processo desse. Elas simplesmente acabam sendo chamadas e aí o propósito fala mais alto. Estou entendendo que está acontecendo um problema, não tem jurisprudência, aproveitando, né, o nosso vocábulo para poder comparar com nada, e de repente eu preciso me mexer. É nessa hora que a liderança fala, pessoal, vem para cá, vem para lá, surgem novos líderes, do nada, liderança informal. Queria que você contasse um pouco da tua experiência, de como é que você viu a empresa reagindo num momento como esse. É exatamente o que você disse. Começou a chuva, a água começou a subir e a gente acompanhando, acompanhando, até que um dia a gente viu, era uma sexta-feira, gente, a gente tem que parar tudo, não dá mais as pessoas, né? Tira, Tira, tira o pessoal. vamos tirar todas as pessoas do site, ao mesmo tempo vamos acompanhar as pessoas que moram na região que foi afetada ali em Canoas, o bairro próximo da onde a gente tem a nossa fábrica chama Matias Velho. Uhum. Muitos dos nossos colaboradores moram ali, né? E foram impactados, né? Nós tivemos situações críticas de pessoas entrando em contato com a gente pedindo ajuda porque estavam em cima do telhado. A Ligou água para subiu tanto ligou a empresa. para nós, pedindo ajuda. Que- E a gente se desdobrando, se mobilizando, esquece jurisprudência, Exato. esquece cartilha de MBA, não É. existe nada disso. Montamos um comitê de crise e vamos lá. Então, ao mesmo tempo, comitê de crise, você tem que entender o que é relacionado ao negócio e Uhum. o que é relacionado à crise em si, à situação de emergência, né? Então, foram duas frentes que seguiram a nossa felicidade, não pela situação, mas pela Uhum. atitude dos nossos colaboradores, dos familiares dos colaboradores,
que nos apoiaram. Assim, foram mais de 200 voluntários ativos, que nos ajudaram, desde a preparação de alimentos, Uhum. lugar para as pessoas ficarem, para deslocar as famílias, abrigos, transporte para levar essas pessoas de um lugar para o outro, porque as pessoas também não tinham como se locomover. Sim. Então, Foi um horror. Né? foi muita coisa que aconteceu. Medicamentos, então nós tivemos muitos parceiros, clientes, fornecedores, concessionários, que ligavam para a gente, olha, o que vocês precisam? Olha. Estou mandando, o que é? Precisamos de uma carreta de água, mandava. Manda. Precisando de essa lista aqui de medicamento, manda. Foi Impressionante. esse nível, tá, de ajuda. Então, a gente se viu ali operando um centro de referência para a comunidade. Chegou uma hora que a gente não atendia mais só pessoas que eram os nossos... Não tem como selecionar os funcionários, né, na altura da... Roupa, então doação de roupa. Vocês lembram que estava frio naquela época? Bastante. Tava Cobertores, colchões, roupas de crianças, adultos, sapatos, agasalhos. A gente teve doação que veio até dos Estados Unidos, da Europa, porque toda a empresa se mobilizou vendo aquela situação que a gente estava enfrentando. Então, sim, essa crise, ela pede uma liderança forte. Esse caos que nós passamos pediu uma liderança forte. Todos os dias a gente se reunia de manhã à noite, de manhã à noite. Tocando Vambora, o tambor. Uhum. Olha, vamos por aqui, vamos por ali, porque as pessoas precisam de um direcionamento. E não dá para esperar, né? E não dá para esperar. Não tem tempo, né? Angélica, adorei o seu depoimento, adorei ouvir essa história, esse bastidor aí sobre o Rio Grande do Sul. Isso é a vida real. Isso é a vida real, Isso é a vida né? real, mais né? forte, Porque né? a gente fala do Adorei. mundo corporativo, todo mundo acha que tem um glamour, e realmente Sim. ele tem um glamour. Sim. A gente se orgulha de representar marcas e de ver o resultado que é construído por muitas e muitas pessoas que fazem parte dessas equipes, mas tem essas situações difíceis que a gente passa e que realmente nos tornam mais fortes. É verdade. Como equipe, como empresa. Então, assim, o orgulho, e aí eu vejo esse resultado na nossa pesquisa de engajamento, os comentários das pessoas, né? E o orgulho das pessoas de fazerem parte de uma empresa que, num momento de baixa da indústria, a gente podia falar, olha... Tô sem grana, imagina. Né? Também tô prejudicada muito pelo aqui. contrário. Né? Mas tá difícil. Depois, a hora que eles viram que a gente estava passando por uma situação crítica aqui, a ACO Global decidiu criar um fundo de apoio a funcionários que foi depois disseminado para vários outros países. Quando vocês viram ali nos Estados Unidos o furacão Helena, já foi atendido por esse fundo. Por esse fundo. De apoio aos funcionários que nós criamos. Isso com certeza aumenta o engajamento, aumenta o orgulho de pertencer, né? Agora, você é líder global, né, na marca Massey Ferguson. Esse nível de engajamento, ele muda de acordo com o país? Com a cultura do país? Muda, porque cada operação está vivendo um determinado momento, né? Por mais que a gente tenha uma estratégia global. Então, nós, para a Massey Ferguson, temos a estratégia global para este ano e para os próximos anos, a nossa visão de onde a gente quer chegar, mas isso não significa que em todos os países a gente passa pelo mesmo momento. Cada país tem as suas peculiaridades, tem suas questões políticas, tem suas questões econômicas, tem a sua dinâmica de mercado, o agro está num momento ou em outro momento naquele país, né? E, ao mesmo tempo, tem questões culturais que a gente tem que levar em consideração. Então, qual é o momento daquele business unit, daquela operação? Poxa, é um momento de mudança. Acabou de ter uma mudança de líder ali para aquele negócio. Então, tem um líder novo. É um outro momento para a organização. Ah, não, ali já está estabilizado. É uma operação que está estabilizada, está em crescimento, está positiva. É um outro momento. E em termos do perfil das pessoas? Também é diferente. Tem desde questões culturais, são óbvias, né? Você tá Mas dá uma palhinha pra gente, assim, em cada país, assim, se você consegue mapear características gerais, algumas que sejam marcantes em cada país, tem essa, você consegue mapear bem essa diferença? Claro. O brasileiro, ele é mais movido pela grana ou pelo propósito? Eu acredito que pelo propósito. Pelo propósito. Sim. O americano?
pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Make É money. impressionante como se a Show me gente the for pro, money. Show me the money. se for pro É. Oriente, provavelmente acho que é Tem a mais questão do respeito. do respeito, O né? respeito. Se você vê os países asiáticos, existe um lado muito forte do respeito ao seu superior. Então, seguir o seu líder. Então, a importância de você ter uma liderança forte ali que dê o norte realmente e as pessoas vão seguir e vão cumprir com aquilo que elas têm que cumprir e entregar. Mas é a forma de trabalho, né? Uhum. Assim como a Alemanha, ou se você vai para a Itália, já tem um outro estilo mais Sim. quente, né? As discussões As mais discussões mais acaloradas, acaloradas, debates, né? Espanha, ou países nórdicos muito mais frias. Tem tudo isso. Isso se traduz no dia a dia, no relacionamento das pessoas e na própria cultura. E você tem alguma história nesse sentido, Angélica, sobre... Você trabalha numa empresa que praticamente cobre o planeta inteiro, né? Tem trator em tudo quanto é lugar, tem peça em tudo quanto é lugar, né? Você A olha... gente precisa comer, né? A gente Precisa precisa comer, comer. né? Gente, Será? e quem é que põe comida no prato e Pois se é. lembra que precisou de um trator Exato, um dia sim. para a gente poder Precisa comer de um saudável? produtor. Eu lembro das Um propagandas. produtor, um trator, enfim. As pessoas subestimam, porque muitas vezes a gente olha e pensa só, o produtor é fundamental. Claro, sem ele não existe, mas a gente esquece de toda a cadeia. Sim. Quantidade de pessoas. Quando a gente fala que o agro vai mal, vai todo mundo mal. Quando o agro vai bem, vai todo mundo bem. Quando a safrinha está abaixo, todo mundo está preocupado. É o tempo todo. Mas eu queria te perguntar, Angélica, exatamente sobre essas questões que talvez você já deva ter ouvido dentro de uma escala de um grupo como o seu, de pessoas que são apaixonadas pela marca. Pessoas que fazem... Esses dias aí, por que eu estou perguntando isso? Porque esses dias eu vi que uma pessoa tatuou. É muito comum, às vezes, a pessoa tatua a marca da empresa. Vocês já Não viram é isso, muito não? comum, não. Não é, É não. que eu não sei. Não, 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 não. A Não, não pergunta pode é, ser muito comum, não. exagero... É comum, gente, responde aí, Veja, eu por estou vendo favor. alguns, Não, né? peraí. Tá bom. Então, eu acho que talvez não seja comum. Talvez você viu uma pessoa. Tá bom, eu vi uma pessoa e tô achando que é comum. Ela destruiu meu... Você tá vendo? Quantas você Amanda viu? destrói meu argumento. Quantas você viu já Tô tatuando? tentando... Vamos perguntar pra Angélica. Ok. Você Tatuou, porque... Ok, a minha linha de raciocínio, retomando, É o amor pela marca. é o amor pela marca. A pergunta é justamente essa. Quando que o propósito vira exagero? Tatuar o logotipo no corpo, para muita gente pode ser exagero. Ou então, se o dono olhar isso, fala assim, vou dar um aumento. Olha como é apaixonado. Qual é a diferença entre o amor profundo da companhia e o exagero? O amor pela marca? Pela Você está marca. falando de um consumidor ou você está Não, tô falando de um falando colaborador? de colaborador. Colaborador que realmente tem um propósito, engajamento, ele Eu ama teria medo tanto. se eu fosse executiva dessa empresa que o cara tá. Ou a mina tatua a marca, eu teria medo. O que você ia pensar? Eu ia Esses achar dias estranho. aí, cara, tem uma empresa bem famosa, do Sul, inclusive. Nossa, eu ia achar Tatuar. bem estranho. As pessoas são únicas. Aham. Isso, tem que respeitar. A gente tem que respeitar e qual é o significado daquela empresa para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Uhum. Eu, sinceramente, eu já tive a oportunidade de participar de projetos e ações que são proporcionadas pelo mundo corporativo, né? Uhum. É quando o privado ele cumpre o papel do público em alguns Uhum. momentos que a gente se sente assim de verdade com muito orgulho. Uhum. Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto. Na época eu era muito jovem no RH ainda, estava aprendendo. E era um curso profissionalizante para jovens carentes. Então, passavam por um vestibular, um processo seletivo, entrevistas. Eu fui na casa de cada um deles para entrevistar. E eles ficaram 1 ano com a gente na empresa, aprendendo uma profissão. Uhum. Que na época a gente precisava de profissionais para a produção. 1 ano com a gente, estudando, tendo aula com educadores voluntários, Uhum. né? Eu era uma delas também. E eu tenho contato com essa turminha, porque isso aconteceu, sei lá, 20 anos atrás. Eu tenho contato com essa turminha até hoje pelo Facebook. E olha, de verdade, é um orgulho ver
que é gente que hoje está no mundo corporativo também, está tendo a oportunidade de viajar para o exterior, de ter o desenvolvimento para a família. Ou seja, a gente conseguiu transformar a realidade daquele jovem, na época, 16 anos, 17 anos. Então, para mim, o ponto é, qual foi o impacto que essa marca, um deles tá lá até hoje, tá? Qual foi o impacto que essa marca causou na vida da pessoa? Muda a classe social, inclusive, né? Muda, Da família, inclusive, né? com certeza. Não só o orgulho, né, de uma mãe e um pai falar, olha, minha filha, meu filho trabalha na companhia X, na Sim. companhia Y, Sim. vira motivo de orgulho e engajamento, mas também faz a comida ser melhor, faz o pagamento da prestação da casa. A gente subestima, né? O que uma empresa que acaba pensando no aspecto social acaba repercutindo, às vezes a gente nem enxerga, não tangibiliza, né? Pois é. Isso me faz lembrar de um colaborador nosso, o Cristiano, lá de Canoas. Uhum. Ele tem uma deficiência visual. Ele está há 18 anos com a gente. Trabalha ali na manufatura e ele trabalha montando ali uma parte, um componente que vai para a montagem do trator, né? Ele não enxerga absolutamente nada. O posto de trabalho dele ele já conhece de ponta cabeça, né? E ele simplesmente diz que ao invés de usar mais a visão como a gente usa, ele usa o tato. Então ele faz a montagem ali das peças e ele faz o controle de qualidade aquele componente que ele está montando, né? E que ele vai acoplar no trator. E primeiro, ele se sente com a mesma responsabilidade de qualquer outro colaborador que nós temos. Sem dúvida. Ele não é diferente de ninguém. Ele tem a responsabilidade dele, os compromissos dele, e ele entrega. E ele diz, até saiu uma matéria aí num jornal famoso lá da região, ele diz, ele não é diferente de ninguém, mas ele tem a obrigação de fazer com que o produto que passa pela mão dele, ele saia perfeito. Porque se ele fosse comprar um carro, ele gostaria que o carro saísse com uma qualidade perfeita. Então, nós ali, a hora que a gente vende um trator para alguém, para um agricultor, a gente tem a responsabilidade de entregar aquilo com perfeição, com qualidade, né? E aí, olha esse contexto. 18 anos que ele está com a gente. Angélica, esse é o tipo de coisa que não dá para treinar, né? A gente fala muito de desenvolver as pessoas, Exato. desenvolver os times, as equipes, enfim, treinar sempre, né? Existe uma parcela de responsabilidade das empresas nisso, mas esse é o tipo de coisa que não se ensina, né? É o 50%. Essa autorresponsabilidade é o que 50% ele do traz. match, né? Exato. Exatamente. E acho que fica mais fácil reter um colaborador que está super engajado com a marca, né? Sim, então, sim, assim, tem toda uma lição de casa. Agora, quem está assistindo a gente e com esse papo todo de match cultural aí, ficou em dúvida, será que eu dou match com a empresa onde eu estou hoje? Quais são as boas perguntas que essa pessoa pode se fazer para chegar a essa conclusão, né? Para descobrir se ela está em dúvida ainda, para descobrir se de fato ela dá match com a empresa onde ela está ou na qual ela pretende ingressar. Para mim, uma das coisas principais é a questão dos valores, né? Quais são os seus valores pessoais? O que é realmente importante para você como pessoa, né? O que vai te fazer sair da cama mais cedo ou não? É só o dinheiro? Talvez possa ser, para algumas pessoas talvez seja só o dinheiro. Então, que fique claro que é só o dinheiro. Sim. Então, as expectativas, a hora que você vai com esse mindset, poxa, é quem paga mais. E aí, então, me desculpa, você escolheu isso. Se era só o que importava, é um leilão. Quem paga mais. Agora, se você coloca também, puxa, na minha listinha aqui do que é importante, eu quero trabalhar numa empresa ou ter uma ocupação, porque nem sempre a gente está falando de trabalhar numa empresa. Ou né? CLT, né? Ou ter uma ocupação que esteja alinhada com os meus propósitos pessoais. Então, poxa, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas.
Isso é um dos meus propósitos pessoais. Eu, em algum momento da minha vida, eu me dei conta que é isso que me faz feliz. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ajudar as pessoas para que elas sejam bem-sucedidas. Então, para mim, se eu for buscar um trabalho hoje, isso é fundamental, que eu consiga contribuir para o sucesso das pessoas, para que elas sejam bem-sucedidas, que elas sejam desenvolvidas, né? Que encontrem o seu lugar. Isso significa que pode ser um caminho tortuoso para muitas, até que elas encontrem o seu lugar. Mas, enfim. Talvez para algumas pessoas, tem gente que não trabalha para companhias que, de alguma forma, façam mal à saúde. Eu vou trabalhar para uma empresa que fabrica tabaco, cigarro. Ou bebida alcoólica. Ou bebida ou alcoólica. Carne, né? Ou qualquer coisa que vá contra ali os seus valores. Então, para mim, são esses cheques assim que você tem que fazer, e é só você com você mesmo, né? Não é o que fulano acha, o que minha mãe acha. Não é isso. É você com você mesmo, entendendo o que é relevante para você, o que te motiva a ir além. Sinceramente, o sucesso vai ser uma consequência disso. A sua remuneração, no fundo, vai ser uma consequência disso. Se você faz esse fit mesmo, tem esse match com o que você busca, o que te dá prazer, o que você é apaixonado, gente, você vai ter o brilho no olho, você vai acordar motivado, você vai se envolver nas coisas. Então, por isso que eu insisto no 50-50, sabe? Engajamento não pode ser só uma obrigação da empresa, muito menos o RH. E nem um suspiro, né? Hoje eu estou engajado, amanhã já cai. Eu acho que tem uma questão de constância, né? Tem. Na maior parte do tempo eu estou engajado. Exato. Eu olho para a minha empresa e eu vejo sentido, né? As coisas me inspiram. O duro é quando você vai perdendo tudo, né? Exato. É isso, precisa ter esse brilho no olho. Sim. Adorei conversar com você, Angélica. Angélica. Obrigada. Que honra conhecer um pouco de tudo que você pensa, de toda a experiência que você tem aí ao redor do mundo, né? Lidando com pessoas tão diferentes, né? Tão Sempre um importantes. desafio. É um desafio por dia, né? Sim, muitos. Muito obrigada. Volte sempre ao podcast Caos Corporativo. Obrigada. Obrigado, Muito Angélica. bem-vinda, obrigada mesmo. Obrigada. Continue seguindo as redes sociais do podcast Caos Corporativo. Dá uma olhada, manda esse episódio para os seus amigos, curte, discute lá na empresa, lá na firma. E aí, a gente está engajado? Como é que é? Altamente desengajado? Né? Ou altamente engajado, como disse a Angélica? Papo importante, a gente precisa ser feliz. E é difícil, impossível ser feliz num lugar onde você não acredita. Então siga aí os conselhos da Angélica e bola pra frente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui!